Dia, gente. Bom dia para vocês. Pessoal, hoje eu tenho um áudio super importante, principalmente para quem está aí se preparando para carreiras policiais. Eu quero falar com você sobre o poder mais cobrado nas provas de concurso público, que é o poder de polícia. Quando eu falo de poder, Poder, pensa comigo, poder é um instrumento, é um poder que a administração pública possui para alcançar, para atender ao interesse público, não é verdade? Então esse é um instrumento, é uma ferramenta que a administração tem. E o poder de polícia especificamente está falando do poder que o Estado possui de restringir a sua liberdade individual e o uso, gozo e disposição da propriedade privada em prol do interesse público. Tipo assim, em algumas situações você vai ter sua liberdade restringida. Tipo, você quer dirigir seu carro, quer sair correndo com o carro, quer ultrapassar o limite de velocidade, quer correr, não quer respeitar nenhum tipo de sinal de trânsito. Você pode fazer isso? Não. A todo momento o sinal de trânsito fala: pare, espere. Existe um limite de velocidade também, não é verdade? Olha aí o poder público, o Estado, restringindo a sua liberdade individual em prol do interesse público, em prol do bom funcionamento do trânsito. E é assim que o poder de polícia funciona. Vamos dar um exemplo também de poder de polícia que restringe aí o uso, gozo e disposição da propriedade privada. Vamos dizer que você tem um terreno e você quer construir um arranha-céu. Você pode livremente construir um arranha-céu? Não. Você tem que ter uma licença para construir. O Estado tem que conceder a você essa licença, essa autorização, Esse consentimento da administração é o que? Uma condicionante para que você possa construir ali. Olha o Estado restringindo a sua liberdade e sair construindo o que você quiser. Não é verdade? Você vai ter que ter essa licença. Então, o poder de polícia ele se manifesta nessas situações. Professora, esse poder de polícia é o mesmo poder de polícia, da polícia judiciária, da polícia civil, da polícia federal quando ela investiga a prática de crimes? Não, gente, Acabei de dar a resposta. Quando eu falo aquele poder que a polícia investigativa realiza, A polícia civil, a polícia federal, investigando, a prática de crimes, investigando quem é que praticou, aí eu tô falando da polícia judiciária. Essa polícia que restringe a liberdade individual do particular em prol do interesse público é a polícia administrativa. Beleza. Características do poder de polícia. Em regra, gera o quê? Uma obrigação de não fazer. Não ultrapasse o sinal, não ultrapasse o limite de velocidade, obrigações de não fazer. O poder de polícia ele se manifesta na maioria das situações de forma preventiva e excepcionalmente repressiva. Preventivamente eu te falo, respeite a sinalização de trânsito. Repressivamente, se você não respeitou a sinalização, você vai ser multado. Ou seja, o poder de polícia se manifesta na maioria das situações preventivamente, mas se você não cumprir aquele poder de polícia, você vai ser multado. É assim que funciona. Beleza? Ok, prof. Além disso, o poder de polícia ele se manifesta através de atos gerais e abstratos e atos individuais. Atos gerais e abstratos. Todos nós estamos sujeitos o quê? Às normas de trânsito, Todos nós. É um ato que atinge a todos. Agora, a licença para construir que você pediu para construir seu arranha-céu só beneficia a você. Ou seja, o poder de polícia ele se manifesta tanto por meio de atos gerais, que atinge a todos, quanto por meio de atos individuais. Além disso, o poder de polícia tem como uma das características a discricionariedade. Discricionariedade, professor, o que é isso? Pessoal, a lei não consegue prever todas as situações que podem acontecer no caso concreto. Por essa razão, em várias situações, o agente público ele tem uma margem de liberdade para definir como que ele vai atuar, segundo os limites da lei, em conformidade com os limites da lei. E no poder de polícia, no bojo desse poder, a administração goza de uma margem de liberdade para atuar daquela outra forma, para definir aquela penalidade ou aquela outra penalidade. Então, na maioria das situações, os atos que decorrem do poder de polícia gozam de discricionariedade. Agora, existem atos que decorrem desse poder de polícia que não são discricionários? Sim. A própria licença para construir, A licença é um ato vinculado. Quando eu falo ato vinculado, é vinculado a quê? Vinculado à lei. Para que você possa ter a sua licença para construir, você tem que apresentar a documentação certinha em conformidade com a lei. A administração pública não tem liberdade para definir se ela vai ou não conceder a você uma licença. Se você apresentou tudo certinho, a administração
deve conceder a você uma licença. Ela está vinculada a atender o que está na lei. A licença é um ato vinculado. Lembrem-se disso, ok? Beleza, professor, estou entendendo. Quais são as outras características, atributos do poder de polícia? Pessoal, no bojo desse poder de polícia, né, na utilização desse poder, né, no exercício desse poder, a administração, ela impõe uma obrigação a nós particulares. Impõe uma obrigação de respeitar o sinal, respeitar o limite de velocidade. Essa imposição advém do poder de império do Estado. E a gente fala que é do atributo da imperatividade. Quem pode criar uma restrição, né, ao particular, uma restrição à liberdade do particular, é somente pessoas jurídicas de direito público, ou seja, o Estado, né, propriamente dito, porque essa é uma atividade típica do Estado. Criar uma imposição para o particular é algo muito relevante. Não pode ser delegado a particulares. Aí você me pergunta, prof, se o poder de polícia não pode ser delegado a particulares, eu já vi em algumas provas, né, que alguns aspectos ligados à mera execução do poder de polícia poderiam ser delegados. Você já me falou isso, prof. Você já me explicou isso. Pessoal, o poder de polícia, nessa prerrogativa de impor algo ao particular, essa etapa do poder de polícia de imposição não pode ser delegada a particulares. Agora, atos de mera execução do poder de polícia podem ser delegados. Tipo assim, o Estado determinou que a velocidade máxima naquela rodovia é 60 km por hora. Quem criou a restrição à liberdade individual do particular sair correndo com o carro? O Estado. O Estado limitou 60 km por hora. Ele limitou, fez essa limitação. Agora, o Estado pode contratar uma empresa privada só para colocar o radar? Só para colocar o radar? Só para colocar o radar? Pode sim. Pode sim, porque é um ato de mera execução. Aquela empresa privada vai tão somente executar uma ordem que adveio o quê? De uma pessoa jurídica de direito público. A gente fala que o poder de polícia ele se manifesta, né, em conformidade com o ciclo do poder de polícia. O ciclo se desenvolve em 4 etapas. Primeira etapa, a ordem de polícia, que é a imposição. Segunda etapa, o consentimento. Tem algumas atividades que você só pode desempenhar se você tiver um consentimento, né, do Estado, o consentimento do Estado para que você possa dirigir uma carteira de habilitação, né? Essa etapa de consentimento é a segunda etapa do poder de polícia. Terceira etapa, fiscalização, né? O Estado já determinou que existe uma ordem que limita a sua liberdade individual. Agora vamos fiscalizar aquilo ali. Fiscalizar no sentido de verificar se o particular está cumprindo ou não. Está fiscalizando. E aí, a quarta etapa é a aplicação de penalidade. A aplicação de penalidade, né? Se o particular não está cumprindo aquela ordem, ele vai ser multado. Ele vai ser penalizado. Gente, tanto a etapa de imposição, que é a etapa da ordem do poder de polícia, quanto a etapa de aplicação de penalidade não podem ser delegadas a particulares. Somente a etapa de consentimento e fiscalização poderiam ser delegadas a pessoas jurídicas de direito privado. Lembrem-se disso. Isso é muitíssimo importante, ok? Por essa razão que a gente fala, né, que aqueles conselhos de profissão, conselhos profissionais, por exemplo, o CRM, ele cria uma restrição e fala o seguinte, olha, você é médico, mas você não pode exercer a medicina não, só se você tiver um registro no CRM. Olha a imposição de uma restrição à liberdade daquela pessoa de exercer a medicina. Se está criando uma restrição, aquele CRM ali tem que ser uma pessoa jurídica de direito público. Porque eu sei que a etapa de ordem do poder de polícia, né, a etapa de imposição é o quê? Quem desempenha são pessoas jurídicas de direito público. Por essa razão que esses conselhos profissionais, eles têm natureza jurídica de autarquia, que tem personalidade jurídica de direito público. Pessoal, eu falei para vocês assim, os pontos mais importantes do poder de polícia. Então, pega esse áudio, responde agora 10 questões. Se você não conseguir responder 10 questões, qualquer, sobre esse tema, manda para mim que eu vou responder para você.